Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo mudanças na legislação para punir com mais rigor os crimes hediondos e os crimes de corrupção que poderiam ser enquadrados nessa categoria. O nosso entrevistado é o desembargador Alexandre Victor de Carvalho, da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Alexandre, a respeito dos crimes de corrupção, são vários as modalidades, cada vez mais sofisticadas. Gostaria que você explicasse para a gente o que é o crime de concussão, o peculato, como é que isso se enquadra e se poderiam também ser enquadrados na categoria aí do crime hediondo. Ok, nós temos fundamentalmente 4 crimes que a população chama de corrupção. Chama de modo coloquial, né? O peculato, o que é o peculato? O peculato é quando a pessoa subtrai ou se apropria, claro, indevidamente, de dinheiro público. Desvia. De um bem público, exatamente. Temos a corrupção passiva. O que é isso? É quando a pessoa, o funcionário público solicita uma vantagem devida para praticar um ato, que é da atribuição dele como funcionário. A corrupção ativa, que é quando o particular ele oferece dinheiro ou ele dá o dinheiro ao funcionário para praticar esse ato, que é da atribuição dele, contrário a ela e a lei, evidentemente. Uhum. E a concussão. Concussão é quando concussão é muito parecida com a corrupção passiva. A diferença delas é a seguinte, que na concussão o funcionário exige o dinheiro para praticar o ato, impõe, exige, ordena. Na corrupção passiva ele solicita. É uma diferença bem pequenininha, praticamente os crimes são iguais. Cobrar imposto indevidamente também é um crime. É um crime que é chamado de excesso de exação, que na verdade seria uma modalidade de concussão que a gente falou. E todos são penalizados e podem ser agravados agora com essa mudança, categorização de crime hediondo. Sim, todos estão no Código Penal, todos têm penas até bem significativas, mas há esse projeto que prevê que eles sejam inseridos no rol dos crimes hediondos, o que, na minha opinião, é muito interessante para proteger, né, a administração pública e ver se a gente inibe a prática desses crimes no seio da administração. Doutor Alexandre, além disso, aí existe uma discussão paralela ou simultânea aí no Congresso Nacional sobre a reformulação dos códigos de processo penal e o Código Penal também, que tem mais de 70 anos aí e estão desatualizados até mesmo perante a Constituição. Como é que o senhor avalia isso e o que é importante ser alterado? Eu acho que as duas alterações, elas são importantes. Agora, a gente não pode alterar assim de inopino, fazer algo muito afoito, porque a emenda pode ficar pior que o soneto. Eu penso que agora, nesse momento, o mais importante não é alterar o Código de Processo Penal, é alterar o Código Penal. Porque o Código de Processo Penal sofreu algumas alterações pontuais desde 2008, que melhoraram, na minha opinião, bastante o procedimento, instrumentos processuais, etc. Agora, é preciso que a gente altere o Código Penal, porque o Código Penal precisa, inclusive, de sofrer mudança para a inserção de crimes novos. Por exemplo, crimes pela internet. Tecnologia. No Código Penal atual, a gente não tem a descrição e a previsão desses crimes. E isso é fundamental. Nós estamos no século XXI, né? Perfeito. Agora, fala-se também na questão do Código de Processo Penal da criação da figura do juiz de garantias. O que vem a ser isso? O juiz de garantias é o seguinte, o que se fala é que o juiz que está próximo da colheita de provas, ainda durante o inquérito policial, é o chamado gestor das provas durante o inquérito policial, que esse juiz não poderia ser o juiz que preside e julga o processo. Por quê? Porque ele já estaria contaminado pela prova que foi colhida durante a fase do inquérito. Então, esse juiz seria o juiz de garantias, seria o juiz que garantiria que, durante o inquérito, o acusado tivesse os seus direitos, as suas garantias observadas. E depois, quando houvesse já o processo, outro juiz, que não aquele, é que processaria e julgaria o caso. Traria mais isenção
traria mais imparcialidade, mais isenção. Eu acho que seria uma boa medida. A gente volta a esse tema daqui a pouquinho. Gostaria, antes que o senhor fizesse a indicação de leitura para os nossos telespectadores, no quadro Pensamento Literário, por favor. Pois não. Esse livro aqui que eu tenho em mãos, Direito Penal como Crítica da Pena, eu penso que esse livro ele é muito interessante. É um livro coordenado pelo Luiz Greco e pelo Antônio Martins. Esse livro ele contém uma série de artigos de especialistas, não apenas no direito penal, mas na execução penal. Então, como a gente falou bastante de execução penal aqui, esse livro ele contém muito sobre execução penal, não apenas aqui entre nós, no Brasil, mas também no mundo inteiro. Então, é um livro importante e interessante para quem quer aprender e conhecer melhor a pena como instrumento fundamental de reprimenda do direito penal e a execução da pena. Muito bem, boa indicação, até relacionado muito com o nosso debate aqui hoje também. Doutor Alexandre, ainda nessas mudanças que nós estamos falando aqui, o senhor falou há pouco antes desse quadro de pensamento literário sobre direitos dos acusados. Acusados, suspeitos ou condenados têm direitos e as vítimas também têm direitos. Como é que fica isso? Bom, eu costumo dizer, Orion, que o direito que às vezes a gente não enxerga muito bem o que é o Código Penal. Tem muita gente que diz que o Código Penal é um código de repressão. Não é não. O Código Penal, na verdade, é um código que protege o acusado. Sabe por quê? Porque ele contém os limites que o Estado em que o Estado pode atuar. Ele limita o Estado em relação ao emprego do poder punitivo pelo Estado. Agora, então os acusados, os suspeitos, os investigados, os acusados, os réus, né? Enfim, qual seja a denominação que a gente dela se valha, eles têm uma série de direitos que devem ser respeitados. Mas as vítimas também, atualmente, elas têm alguns direitos que devem ser observados. Por exemplo, as vítimas hoje, se nós julgarmos no Tribunal de Justiça com habeas corpus e concedermos a ordem, ou seja, liberarmos a pessoa que está presa, a vítima tem que ser cientificada disso. Tem que ser informada. Tem que ser informada. Ela está sob risco, no caso? Ela pode estar sob risco. E também numa eventual sentença de absolvição, ela tem que ser informada. Muito bem. Bom, esse é um debate muito interessante. Eu conversei aqui com o desembargador Alexandre Victor de Carvalho, da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E discutimos aí sobre as propostas de mudança de punição, de penas para combate ao crime hediondo e a inclusão ou não do crime de corrupção nessa categoria. Doutor Alexandre, obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço. Um abraço a você, um abraço aos nossos telespectadores. E o meu agradecimento a mais pelo convite. Nós que agradecemos. Bom, nós vamos ficar por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.